Caso chocante agora, vai falar de um caso que ocorreu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma das maiores tragédias ocorridas no Brasil, o incêndio do Boate Kiss. Então, roda a vinheta. Essa tragédia aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e que, apesar de tudo, foi no sábado de madrugada, quando a banda risada Fandangueira foi fazer um show do Boate Kiss e o vocalista da banda usou um sinalizador que causou um incêndio enorme dentro do boate. E a espuma, o material que é usado no Boate Kiss era um material totalmente inflamável, feito por um petróleo, e é totalmente inflamável, e acabou causando um incêndio enorme dentro do boate. Uma das pessoas que estava dentro do boate vê que estava ocorrendo fogo no boate, aí no incêndio no teto, e o vocalista da banda tentou apagar o incêndio com o extintor de incêndio, e o extintor de incêndio não estava funcionando, e outros tentaram apagar o fogo com água, com champanhe, assim, com, com bebida alcoólica. Não deu muito certo, e o fogo começou a se espalhar. E as pessoas que estavam dentro do boate entraram em pânico e tentaram sair do lado de fora do boate, mas eram impedidos pelo segurança do boate. Falaram que não pode sair, que vai ter que pagar para sair. E as pessoas ficaram reclamando que tá ocorrendo incêndio no boate, tá pegando fogo. O segurança não começou a acreditar no primeiro, mas depois, quando ele foi ver, ele, ele acreditou e resolveu então abrir a porta do boate. Muitas pessoas tentaram sair do boate, causando pânico no total, e várias pessoas ficaram pisoteadas. E muitas pessoas ficaram pisoteadas no Boate Kiss. Apesar de tudo, causou muito pânico no local. E aí causou muito pânico no local e foi um salve-se quem puder, um massacre total. E algumas pessoas acabaram sendo queimadas, outras acabaram pisoteadas. E eu lembro que também que tinha uma funcionária do Boate Kiss que tava, que eu não vou nem mencionar o nome, porque segundo informação minha, eu não quero falar o nome das vítimas do boate, porque eu não quero ter problema sério com a família da vítima, para contar sobre esse caso. Uma funcionária que trabalhava no boate, era uma enfermeira, ela ficou totalmente sufocada no incêndio, e ela teve que colocar a cabeça dela no refrigerador para poder respirar. Ela estava com falta de ar. E lá no boate não tinha segurança nenhum, não tinha splinter, que aliás é aquele chuveirinho que é auto de incêndio, que detecta o incêndio que começa a usar a água, não tinha splinter, não tinha saída de emergência, não tinha segurança nenhuma. E um dos pessoais da banda, da banda Gurizada Fandangueira, o sanfoneiro Danilo Marques, foi o último integrante a acabar morrendo na tragédia do Boate Kiss. E o vocalista da banda tentou usar o extintor de incêndio, como eu falei no começo do vídeo, mas o extintor de incêndio acabou falhando e foi uma tragédia total no Boate Kiss. E no meio do pânico todo, muitas pessoas ficaram presas no boate e tentaram entrar no banheiro para poder escapar pela janela e acabaram presas, e a fumaça acabou fazendo eles inalarem fumaça e acabaram morrendo. E outros tiveram que perfurar a parede para que a fumaça saísse e que para eles também possam sair pela parede. E apesar de tudo, houve uma sequência
de erros, de omissões pelos poderes públicos. Um documento precário emitido pelos bombeiros foi usado como plano de prevenção de combate a incêndio em 27 de junho de 2009. Segundo, apesar da fragilidade desse documento, o primeiro alvará de incêndio foi concedido pelo Corpo de Bombeiro em agosto de 2009, pela vigência de um ano. Terceiro, o boate começou a funcionar no dia 31 de julho de 2009. Somente o alvará de incêndio, sem o alvará de localização da prefeitura, só emitido em 2010. E dia 4 de agosto de 2010 a agosto de 2011, o OQUIS ficou sem alvará de bombeiro e só foi renovado no dia 9 de agosto de 2011. A data do incêndio do alvará estava novamente vencido. A engenharia responsável pelo PPCI disse que ter elaborado conforme plano baixa em 2009, mas não acompanhou a execução da obra. O boate foi notificado a fechar as portas no dia 1º de agosto de 2009 devido à falta de alvará de localização. Em vez de ser fechado o boate, foi somente multada pelo menos 4 meses entre agosto e dezembro de 2009. As multas foram aplicadas sucessivamente e sem que o alvará fosse expedido, com a boate continuando a funcionar. O alvará foi finalmente expedido no dia 14 de abril de 2010, depois de 8 meses no funcionamento. E a fiscalização da prefeitura fez uma vistoria no dia 9 de abril de 2012, descobriu que o alvará de incêndio está prestes a vencer e nenhuma providência foi tomada. E a primeira notificação foi feita em dia 1º de agosto de 2009 por um fiscal de prefeitura, e era uma instrução para fechar a porta nesse tempo, cessar as atividades até regularização junto ao município e apresentar o alvará prazo de 5 dias, contar com a data de notificação. A empresa continuou funcionando e a mesma fiscal retornou aplicando a primeira multa no dia 8 de setembro de 2009. O mês, dia 7 de outubro, o boate seguia aberta, sem alvará, sem interdição tendo sido aplicada a segunda multa. E a terceira multa foi aplicada no dia 27 de novembro de 2009. Depois os fiscais verificaram que o boate continuava em operação no dia 7 do mesmo mês. E a quarta foi aplicada no dia 11 de dezembro de 2009 devido ao descumprimento da notificação original na casa noturna e não sofreu a lacração. E de acordo que eu acabei vendo em alguns noticiários, que essas espumas que foi usado no Boate Kiss, que eu falei antes, era totalmente inflamável, e tinha outras espumas que não era tão inflamável, que poderia causar alguma danificação, e era considerado o mais caro. Gente, como uma espuma não inflamável pode ser considerado o mais caro se a vida era mais importante do que um preço? Porque sinceramente um capacete é igual o capacete de motoqueiro, que aliás o capacete de motoqueiro sem proteção do rosto era mais caro, e o fechado era considerado mais barato. E isso que eles deveriam ter feito, é claro, seguindo mesmo as normas, era ter abaixado o preço dos mais seguros, é claro, mas foi um erro total mesmo. E eu achei totalmente absurdo. O Boate Kiss, na verdade, eles tinham que ter saída de emergência, não tinha saída de emergência, e era totalmente proibido usar materiais inflamáveis como sinalizador, assim como aquele vocalista da banda usou, e acabou causando um incêndio enorme no teto do Boate Kiss. Não tinha segurança nenhuma, não tinha chuveiro automático, não tinha nada. Foi totalmente inseguro. O boate tinha que ter sido fechada antes de ter ocorrido essa tragédia toda. E o incêndio acabou fazendo 242 vítimas, e desta vez acabaram morrendo 235 no incêndio, maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno. E 7 meses seguintes, após o atendimento hospitalar,
diversas vítimas fatais, dentre elas 8 militares que participaram do resgate inconscientes no boate. Bombeiros relataram que enquanto estavam retirando os corpos, ouviram os celulares das vítimas tocarem ininterruptamente, significando que seus parentes tentavam se comunicar. E a maioria dos problemas após a tragédia, um pouco discutido, falta de antídoto específico para o clínico, tratamento intoxicado em uma tragédia contribuiu com certeza prognóstico sobrevivente. Os pacientes receberam forma equivocada, rubra nova, e que é uma forma da vitamina B12 que contém ciano. Assim, um duplo erro estabeleceu cuidados intoxicados e o país recebeu hidrocarboneto enviado pelos Estados Unidos quase uma semana após a tragédia. Como resultado de intervenção, o Palácio do Planalto, contato com cientistas, toxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E devido à quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos e transporte do corpos e até o centro de desportivo municipal de Miguel Seve, em Vieiro, onde os profissionais de diversas áreas reuniram-se como voluntários para prestar assistência às autoridades às vítimas. O Huberto Treze, o repórter da agência, relatou a situação do CDM. O ginásio parecia um formigueiro, tomando centenas de voluntários e acorreram ao chamado de ajuda feito por meio das rádios, além dos médicos e psicólogos. Ocorreu no Brasil, como também ocorreu em vários cantos do mundo, como é a Europa, nos Estados Unidos, e foi uma tragédia total. Lá na Argentina ocorreu essa tragédia também, uma discoteca quando acabou pegando fogo e acabou matando 194 pessoas, deixando centenas de feridos. E o jornal espanhol É o País identificou a tragédia como uma das piores do país. E os habitantes da Santa Maria fazem uma passeata homenagem às vítimas. E a presidente Dilma visita a cidade no dia seguinte. E apesar de tudo, ocorreu muitas lendas urbanas relacionadas ao Boate Kiss, que eu também vou contar ocorreu também uma tragédia. Jéssica e Adriano, que são um casal de namorados, a Jéssica estava planejando ir diretamente pro Boate Kiss, e o Adriano falou para Jéssica não ir pro boate porque ele teve um presságio enorme, falou que ia acontecer alguma coisa, uma tragédia enorme no boate. Ele convenceu a Adriana não ir ele convenceu a Jéssica não ir no Boate Kiss antes desse ocorrido. Quando o incêndio ocorreu uma explosão no Boate Kiss, aliás, um incêndio no Boate Kiss, a Jéssica e o Adriano ficaram até surpresos e eles agradeceram a Deus por terem sobrevivido do local do acidente, por não ter ido no Boate Kiss, que eles sobreviveram. Aí, tempos depois, Jéssica e o Adriano resolveram fazer uma viagem para o Paraná, na hora no PR-182, na região de Toledo, no Paraná, após colidirem numa carreta. E essa tragédia é muito semelhante, parece que foi tirado de um filme do Premonição, quando o personagem, o Alex, que ele acaba tendo uma premonição que o avião ia explodir, ele sai do avião, salva os amigos deles e o avião explode e os amigos deles morrem misteriosamente, tem uma morte misteriosa, e a morte desse adolescente é muito semelhante à morte da Jéssica, aliás, da Jéssica e do Adriano. Bom, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso do Boate Kiss, da tragédia do Boate Kiss. E como que eu falei antes, eu não queria muito envolver as vítimas nessa história, envolver as vítimas, porque não quero ter problema com os familiares da vítima. Por isso eu resolvi falar resumidamente
que a partir desse momento só vou falar resumidamente esse caso. Então é só isso, pessoal. Clique no sininho, comente aqui embaixo o que você achou desse caso do Boate Kiss. Então, pessoal, até, e compartilhe com seus amigos. E antes de eu encerrar o vídeo, eu quero que vocês entrem no canal da Geise, que também ela comenta os canais de casos. Eu quero que vocês cliquem no canal da Geise, assine o canal dela e curte bastante. E essa semana teve o Halloween, que aliás é o canal sobre Halloween, que ela acabou comentando um monte de casos. É muito interessante o canal dela, vale a pena conferir. Então, pessoal, até!